Olá, queridos irmãos e irmãs, paz e bem a todos vocês. Estamos aqui para meditarmos a palavra de Deus, palavra de vida e salvação para nós, desse 18º domingo do tempo comum. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como é gostoso para nós podermos, num tempo em que nós vivemos, um tempo tão difícil, um tempo também onde tudo se compra, onde tudo é pago, nós podermos nos encontrarmos de uma forma tão graciosa e generosa com a palavra de Deus, com esse conforto de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Olhando para hoje, para esta passagem onde Jesus, ao descer da barca ali, no lago da Galileia, encontra aquela multidão faminta que o esperava. Era uma multidão faminta não só do pão material, mas uma multidão faminta, sedenta de uma vida em plenitude, de uma vida cheia, de uma vida revigorada. E é isso que Jesus veio trazer, e é isso que Jesus quer oferecer e o faz ali naquele instante. Quando Jesus olha para aquela multidão, o primeiro sentimento que ele tem é justamente de compaixão. Sentimento de compaixão significa de sofrer junto. Então Jesus se faz um daqueles ali, Jesus se coloca no lugar deles, com eles, e assim manifesta a eles o que ele tem para oferecer de melhor. Primeiro, cura os doentes. Depois de curar os doentes, Jesus fala a eles a palavra de vida, a palavra de esperança, a palavra de amor, de ternura, de acolhida que o Pai está revelando aos seus pelo seu Filho Jesus. Depois dessa palavra, depois de saciados, os apóstolos estão preocupados porque ainda tinham pouca fé, ainda não tinham entendido a dinâmica do apostolado e nem do discipulado de Jesus. Então eles perguntam para Jesus: Olha, vamos despedir essa multidão. Como vamos fazer para alimentar essa multidão? Já está escurecendo, eles precisam ir embora. E Jesus fala: Não vai mandá-los embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ali nós vemos nesse instante como é a acolhida de Deus para com todos. Como que Deus sacia e cuida de cada um com esse amor misericordioso do Pai. Ora, eles dizem para Jesus: Mas não temos nada aqui. Tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para esta multidão? E Jesus então fala: Trazei-os aqui. E levaram aqueles dons até Jesus. Jesus pede que todos se sentem na grama e ele reza, ele faz o seu diálogo, o seu colóquio com o Pai. E nesse diálogo ele rende, ele pronuncia a bênção. E aí o milagre da partilha acontece. Não é como se fosse uma varinha de condom em que Jesus multiplica tantos peixes e tantos pães para todos.
mas é o milagre da partilha daquela palavra que toca o coração de cada um que ali está e que faz com que, com a motivação dos apóstolos, Jesus os encarrega, dai-lhes vós mesmos de comer, todos são capazes de comer e ainda sobra. Todos se saciam com muita fartura. E assim, Jesus pede para que os apóstolos juntem o que sobrou. E são contados 12 cestos, que lembram as 12 tribos de Israel, que lembram os 12 apóstolos, isto é, aquilo que sobra para que cada um continue a oferecer ao mundo. Ali nós vemos, queridos irmãos e irmãs, o mesmo que aconteceu com o povo de Israel através de Moisés no deserto, quando Moisés providencia, junto de Deus, o alimento para aquele povo que estava faminto. Da mesma forma, o profeta Elias, quando providencia o pão, com aquela farinha, com um pouco de farinha e óleo que aquela viúva de Sarepta tinha, também o alimento para que ela comesse e não morresse junto do seu filho. Jesus é o novo alimento. Jesus é aquele que vem saciar a fome do novo povo de Israel, isto é, do novo povo de Deus, daqueles que realmente confiam na sua palavra. E Jesus ali antecipa para eles o que de fato se tornará a Eucaristia, aquele alimento que nunca se acaba, aquele alimento que nos alimenta o corpo e a alma, aquele alimento que nos faz solidários, que nos faz encher-se de compaixão por aqueles que são os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso redor, porque no corpo misto de Cristo ninguém pode ficar privado, mas todos devem se comprometer, todos devem ser de fato irmãos. Queridos irmãos e irmãs, esta é a mensagem desse domingo para nós, que nós aprendamos com esse gesto de Cristo da partilha a termos cada vez mais um coração solidário, um coração cheio de amor, um coração que confia no Senhor, mas que sabe também colocar-se numa atitude de compaixão. Tenham todos um ótimo domingo, uma santa semana. Paz e bem.